Apenas para mencionar que este vídeo é uma continuação da análise do Kaki e do New Kakyoin. São dois bonecos que são minimamente relevantes pro Rubber Soul e, hey, é um vídeo maneiro com participação do Ryan GD. Então, por questão de continuidade, se você ainda não assistiu, vai dar uma olhada, tenho certeza que vai gostar. Agora, indo ao que interessa. Há um bom tempo atrás, alguns meses, quando eu comecei a jogar JoJo's Heritage for the Future, eu não joguei a versão de arcade, sempre achei Fliperama um troço bem chatinho de emular. Não era exatamente algo complicado, mas uma pequena dor de cabeça que não tinha valor pra mim na época. Então a versão que eu joguei não foi a original, porém a de PS1. JoJo's Venture tem muitos resquícios de projetos inacabados em seus arquivos, até mais que o HFTF normal, e a maioria desses projetos podem ser vistos por completos na versão de PS1 do jogo. Vale a pena? Não exatamente. A versão de PS1 tem muita coisa maneira. Concept art da maioria dos sprites, incluindo o moveset do Anidu, tem as partituras das trilhas sonoras do Jotaro, Kakyoin e Polnareff, além de só ter muita coisa legal, como artes das fases e algumas promocionais feitas pelo Araki. É algo que vale a pena se ver mais pela novidade, mera experiência do que por ser um jogo bom. Tem um modo história, artes maneiras, remixes de algumas OSTs, porém é uma experiência horrível se comparado ao jogo normal. É como comparar Half-Life e Half-Life Gold Source. O jogo é péssimo de se jogar, as especiais que foram feitos para combarem uns nos outros só não funcionam. Não tem como fazer o Rekka do Black Polnareff combar e ainda assim, por algum milagre, eu adorei o jogo. Porém, entre todos os personagens ali, eu especialmente me senti me divertindo mais ao jogar com um específico, o Robertson. Quando lançou o update Heritage for the Future para JoJo's Venture, um dos personagens secretos adicionados foi o Rubber Soul. Bem destacado por ser um boneco incompleto, ele literalmente tem uma frase de vitória que só tá inacabada. Bem, e mesmo que ele reutilize os sprites do Kakyoin, assim como o Nikaki, ele é um personagem ainda mais diferente de ambos Kakyoins. Se você chegar nele esperando um Nikaki stand passivo, você vai se dar mal. Muito mal. Ele é um personagem que começou de forma ruinzinha na meta do jogo, originalmente sendo Rank C. Porém, com a pesquisa do jogador Seba98, o boneco foi sendo descoberto e agora senta confortavelmente no Rank A. Mas, com a promessa do Mano Seba que o boneco ainda pode subir bem mais. Ele tem um estilo de jogo até que bem diferente dos outros, por ser relativamente versátil. Você pode usar ele como Rushdown, mesmo que não seja recomendável, um boneco para aplicar pressão, um grappler, uma sanguessuga defensiva. Tudo depende do oponente. Porém, independente de como você vai jogar com o Rubber Soul, uma coisa especial nunca muda no estilo de jogo dele, ou pelo menos não deve mudar: a Oki Maligna. Okizeme é um termo de jogo de luta que se refere a um plano de ação para quando o oponente é derrubado. Pode ir desde simplesmente aplicar pressão e obrigar seu oponente a tomar chip damage, a reiniciar combos, a punir oponentes que gostam de esmagar botões no wake-up, ou, no caso do Rubber Soul, fazer com que um knockdown leve a outro. Esse cara tem o melhor agarrão do jogo. Te derruba de forma impecável, mas o agarrão dele também tem uma propriedade que é única entre o elenco. Por seja lá qual motivo, o agarrão do Rubber Soul junta a barra. Mas se eu continuar falando sobre o agarrão vai estragar a surpresa cedo. Então dessa vez a gente vai deixar isso pra mais tarde. Vamos começar com o moveset desse Kakyoin ligeiramente mais alto. 2A e 5A são praticamente iguais aos mesmos botões no Kakyoin e no Nikaki. A única diferença é que por seja lá qual razão o Rubber tem vantagem de 2 a 4 frames. Não que isso faça muita diferença no grande esquema das coisas, porém é engraçado. Esses botões são a pedra que sustenta tudo que você vai fazer com esse boneco, desde Tick Grab a conectar em algum combo pequeno. Fazer um dash não muda muito como sai o botão, na verdade acho que fazer um dash torna esse botão até que mais útil. Porém é especialmente bom para fazer pressão em um oponente. A única versão de golpes que mudam com um dash é o 5B, 2B e 5C, porém torna os botões relativamente piores, então não tem muito por que usar eles. 5C é um normal relativamente ruim. Empurra o oponente para longe, é lento e recupera mal. A única graça salvadora do boneco é o fato dele ser cancelável em especiais, o que torna um dos piores botões desse personagem na melhor ferramenta para enganar seus oponentes, porém mais disso quando eu falar do 214S. 5B é onde as coisas começam a ficar interessantes. O stand do Rubber Soul imita o Kakyoin e o Aero French Green.
Isso você já deve saber se assistiu o anime ou leu o mangá. E a maneira que a imitação é levada em gameplay é literalmente reutilizando golpes do próprio Kakyoin. Porém, por seja lá qual motivo, alguns desses golpes têm hitboxes melhores que os golpes originais. 5B é um exemplo, também conhecido como a Grande Muralha de China. 5B é uma ótima parede que serve como um excelente poke e ótimo antiaéreo. Por algum motivo, esse normal só não tem a hitbox onde o Eurofront normalmente teria, tirando o balanceamento que tornava esse golpe facilmente punível. Essa é sua melhor opção defensiva, pune jumpins mal pensados e abana o seu oponente para longe como se ele fosse um mosquito. 2B é um normal ruim, mais ou menos, é um poke que vai ligeiramente mais longe que o 2A. Porém, isso é tudo que você tira do normal, não tem muita utilidade. 2C é uma categoria parecida. Não é horrível, porém não é um dos melhores botões. Apesar de na teoria funcionar como o 2C dos Kakyoins, o golpe tem um alcance menor que o 2C dos Kakyoins, ou seja, se você não estiver na distância de agarrar o seu oponente, o 2C pode whiffar no acerto, coisa que o 2C do Kakyoin não faz. Mas às vezes isso é uma vantagem, um dash 2C pode combar facilmente, mesmo que não, muitos oponentes teimosos podem acabar defendendo o primeiro golpe e sendo atingidos pelo segundo, mesmo sendo algo perigoso de se fazer. Se você se acostuma, até que vale a pena. E por ser cancelável em especiais, ele também não é exatamente um caso perdido. JA. Você vai ver esse golpe no neutro, na defesa, na ofensiva, e eu tenho certeza que o ator lavador de SD o deve o ver em seus pesadelos. Além de ser um dos melhores jumpins e ar pro ar do jogo, ele tem frames infinitos, o que significa que o golpe vai manter sua hitbox até ele encostar no chão. Porém, isso é uma propriedade punível no golpe. O tanto de 236AA de Yojo e Joseph que eu já tomei nesse jogo por causa do JA do Robertson não é brincadeira. Mas tirando que você é punido se for previsível, um ótimo normal. E combo em outro normal muito especial, qual eu falarei em breve. JB e JC são botões relativamente parecidos, afinal, mesma animação. Porém, os dois não só são tão competentes quanto o JA, mesmo não tendo os frames ativos infinitos, mas podem ser até melhores que o botão. Os dois têm uma característica muito importante. Além do dano superior ao JA, ambos possuem uma hitbox maior. Utilizando um exemplo que eu ganhei diretamente do Seba 98. Você vê esses personagens agachados? Se você quiser fazer um jumping neles, você precisa do JB e do JC. Por serem boas opções de overhead instantâneo, os dois são uma ferramenta de pressão e Oki muito melhor do que eu poderia ter imaginado. E são capazes de muitos jumpins que você só não conseguiria acertar caso fosse utilizar o JA. Uma das minhas brincadeiras favoritas é fazer o JC cedo demais no pulo, para fazer o oponente pensar que ele vai ter de defender alto, meramente para eu agarrar ele ou acertar com baixo na aterrissagem. Agora que já cobrimos os normais dele, vamos ao botão S. Como você deve saber, o Rubber Soul é considerado o segundo melhor boneco stand passivo no jogo. E o que o stand passivo dele faz? Imita o Hierophant. Cada botão S vai fazer um golpe diferente, dependendo da direção que você aperta. E cada um desses golpes é um golpe do Hierophant, exceto que alguns deles têm hitboxes ligeiramente melhores que os normais dos quais copiam. Incrivelmente, todos os botões são excelentes. Porém, o Yellow Temperance tem uma Hurtbox que permanece na tela enquanto os golpes são executados. Você só consegue usar 2A, 5A e JA enquanto ele está na tela. E qualquer golpe feito contra o Yellow Temperance até ele desaparecer vai te acertar. Felizmente isso não é contado como stand remoto, então sem dano em dobro. Porém ainda é algo que pode morder sua canela se você não prestar atenção. Uma diferença muito importante que muita gente não sabe é que Hitbox é uma caixa onde seus golpes podem acertar o inimigo e Hurtbox é uma caixa onde você pode ser atingido. Começando com seus botões de stand passivo, 5S é o ataque do Temperance de maior dano. Você pode combar brevemente dele com JA e JS, e pode combar nele simplesmente fazendo um 2A, 2A. Eu não tenho muito a dizer dele. Lança tem um bom dano, uma hitbox maneira, ótima vantagem de frames tanto na defesa quanto no acerto. Porém, algo muito importante sobre esse golpe e alguns outros é que, caso você tenha um combo de no mínimo 4 golpes, ele causa um hard knockdown, lhe dando uma Oki. Esse é um dos melhores botões do Rubber junto do 4S para finalizar combos e jogar o oponente no Vortex.
Usando de exemplo esse combo que eu recebi, 2A, 236A, dash 5A, 5A, 5S. É simples, rápido e te dá uma ult de graça. E num boneco como o Rubber, que pode virar uma partida em 3 knockdowns, o meio de derrubar seu oponente tão simples e efetivo é sempre bem apreciado. Porém, esse combo só funciona no cantinho, então tome seu cuidado com isso. 6S é uma das hitboxes absurdas. É longo, muito longo, ótimo poke, você pode punir muitas coisas com ele, além de ser um começo de round bem comum para Rubber Soul. O golpe é rápido e tem um alcance maior do que muitos pokes nesse jogo. 236X do Josephs, por exemplo. Porém, ele não acerta nenhum oponente agachado, e mesmo que você consiga encaixá-lo como finalização, você não consegue retirar muita recompensa dele. 4S e 5S só fazem um trabalho melhor nesse departamento. No de finalização de combo apenas. 6S é um ótimo botão para manter combos. Use quando seu oponente estiver longe, use quando tentarem usar projéteis em você, use quando você não quiser se arriscar a jogar na cara do oponente, use quando o Nyojo tentar fazer qualquer coisa que tenha mais de 5 frames de animação. Ok? 4S, também conhecido como o melhor golpe desse boneco. A hitbox é excelente, pode não ser tão extensa quanto a do 6S, porém ela tem um alcance ótimo, não só pegando em oponentes agachados, mas também servindo como antiaéreo. É um botão que pode ser usado tanto no neutro como poke, quanto junto de seus combos ao causar dano. Uma curiosidade desse golpe é que caso seu combo tenha 8 golpes, ele causa um hard knockdown. Ótima finalização e inicialização de combo. Não deixe o alcance relativamente menor do que o 6S lhe enganar como me enganou no passado. Esse é o melhor botão por um motivo. Vários, na verdade. 2S, outro ótimo golpe. Dá o maior dano junto do 5S e é o botão de stand passivo mais rápido do Rubber. Porém, além de combos, você nem sempre vai achar muita utilidade para ele. Pela velocidade, ser um golpe baixo no qual você está de pé é maligno. Pode pegar o oponente de surpresa e lhe dar a vantagem em interações. Porém, combos em si é uma excelente ferramenta de Vortex e a melhor ferramenta de combo do Rubber. Além de ser um botão muito confiável para fazer os resets imbloqueáveis do personagem. JS. Ok, esse é um dos melhores golpes do Rubber. É ótimo para manter o oponente sufocado numa block string, excelente para terminar combo, causa um dano alto em oponente stand-on, já que eles não conseguem fazer tech-out do JS, e é a melhor ferramenta do Rubber no A, porque comba diretamente a partir do JA ou JB ou JC. O melhor uso é após o wrap, ou 4S ou 5S. Porém, tem algumas coisas que você deve levar em conta quando utilizando esse golpe. Ele apenas comba a partir do 4S ou do 5S se você dar um dash no pulo. A hitbox do JS só vai pegar no oponente se ele estiver abaixo do Rubber no ar. E por último, mas não menos importante, causa um hard knockdown no oponente sem stand. Ou seja, é uma ótima coisa para Oki, tanto para iniciar quanto continuar. Geralmente eu não mencionaria um guard cancel, afinal a maioria deles é bem michuruca, mas o Robertson é um caso especial. Veja só, ele não só tem o melhor agarrão do jogo, mas ele também tem o melhor guard cancel do jogo. Impecável, junta a barra, causa um bom dano e você pode comprar a partir dele, seja com o Emerald Splash ou com o JS. Esse boneco simplesmente foi abençoado, porque você ter o costume de fazer um guard cancel já é uma ótima mania. Agora você fazer um guard cancel que te dá uma Oki e faz com que o oponente lhe atacar deixe de ser o objetivo dele e se torna um risco? Um Rubber optimizado ao seu máximo é praticamente intocável. Cada 2A pode se tornar uma Oki, cada 5S pode se tornar uma Oki, cada tentativa de pressão pode ser punida. Não que eu saiba disso por experiência própria, porém, se é alcançável com boneco, está no meu dever comunicar. Caso você acerte um GC, se lembre que ele pode ser usado para começar Oki como um 214S, ou seja, não se preocupa tanto em combar no GC, você pode acabar perdendo o seu Vortex se você fizer isso. Só se mantenha calmo e mantenha o oponente derrubado. Yup, isso foi longo. Que bom que a lista de especiais dele é menor, ele só tem 3. E começando logo com ela, 236A é um Emerald Splash Standoff. Porém, diferente dos Kakuins, este é bom. Causa um dano decente, junta a barra, e ele se mantém na tela por um bom tempo, servindo tanto como escudo quanto espada.
Começando com o uso mais básico dele, 236A é uma ferramenta de neutro. Pelo fato dos projéteis serem lentos e permanecerem um bom tempo na tela, pode interromper ou punir muitos avanços. Então, quando você definitivamente não quiser que o seu oponente se aproxime, essa é a sua melhor ferramenta. Além de ser uma ótima entrada de troca do neutro para a ofensiva, você usa o especial defensivamente para depois avançar, podendo combar a partir do acerto dele. Também é algo ótimo para pressão, afinal o dano que causa a barra de stand na defesa pode não ser enorme, mas definitivamente ajuda. 236A também é uma ferramenta de combos. 2A, 236A, Dash 5A, 5A, 5S que eu citei mais cedo é um combo relativamente simples. Funciona apenas no cantinho. Sim, eu tenho total noção de que eu já citei esse combo e eu tô fazendo de novo. Eu prometo que é para explicar algo importante, paciência. Leve baixo, meia lua pra frente, dash soco neutro, S neutro. O combo se aproveita da propriedade de knockdown instantâneo do 5S a partir de 4 hits no combo. Ele dá uma walk fácil. Porém, para realizar esse combo é necessário você se acostumar com algo chamado Negative Edge. Edge é um termo de jogo de luta que se refere ao ato de apertar um botão, segurar, fazer um gesto e então soltar, fazendo com que o botão apertado combe nesse gesto. Porém, isso deve ser feito durante a animação de um golpe. Caso feito com sucesso, o 2A comba no 236A, fazendo com que a contagem tenha 5 hits e não 4. Algo que vale a pena mencionar é que o Yellow Temperance é invencível durante o 236A, então esse especial não é punível. 214A. Primeiro de tudo, não use isso como você usa o 214A do New Kakyoin. Não dá certo. O tanto de novato testando o Rubber que eu vejo usando isso no neutro de forma inviável e apanhando por isso não é brincadeira. 214A não é uma ferramenta de neutro como o do NK que é. É uma ferramenta de combo, uma das melhores do boneco. É uma ferramenta de combo que, se utilizada corretamente, na maioria das vezes vai levar para uma Oki, na outra maioria das vezes um 236A. Um combo que todo jogador de Rubber deve memorizar é 2A, 2A, 214A, Dash, JA, JS. Combo que também só funciona com Edge. Essa é a sua maneira mais simples e confiável de iniciar o Vortex com combo, já que um 214A só tira o essence do oponente atingido. Além de ser a maneira mais segura de utilizar o especial e causar um dano. Porém, por contar como low, você consegue interromper dashes de oponentes desatentos se tiver sorte. Uma curiosidade é que, no começo de toda a partida, o Robertson tem uma propriedade que torna o wrap indefendível. Basicamente, ela não ativa o pré-block no seu primeiro frame. Ou seja, se você utilizar colado no oponente, a wrap não pode ser defendida. Porém, isso só pode ser feito uma vez, e a wrap perde o efeito caso você faça qualquer especial ou golpe que envolva o Yellow Temperance. E eu vou ser bem sincero, eu passei 2 horas tentando utilizar isso pelo GGPO, com oponentes que sabiam o que eu estava fazendo e deixaram eu testar, enquanto eles seguravam defesa para baixo, e oponentes que não sabiam. Em nenhum dos 2 casos deu certo, então eu infelizmente não tenho nenhuma gravação desse bug. Tenha em mente que isso é bem mais uma curiosidade do que uma estratégia. Não use isso como estratégia, não vale a pena. Agora com o terceiro e último especial, e o melhor no kit do Rubber, o Counter. 214S, meia lua pra trás e botão distante. Esse é o botão que gente usando o Robertson no GGPO ou não vai usar ou vai usar demais. Pessoalmente é um botão meio termo pra mim, porque dependendo do oponente ou eu uso isso pra caramba ou muito pouco. Depende muito do jogador que eu estou enfrentando. Quando eu jogo de Rubber, eu prefiro jogar esperto do que jogar esforçado. Joga Josh, por exemplo, é um cara que quando eu enfrento eu raramente uso counter, porque ele é mais esperto do que eu. Então na maioria das vezes ele prevê quando eu vou usar e me devora vivo por isso. Agora o Rajad é o cara que joga de forma opressiva com o New Kakyoin, então eu costumo usar o counter de forma bem constante contra ele, porque eu sei que o foco dele sempre vai ser ofensiva. Se isso faz algum sentido, vão ter oponentes onde um 214S é mais uma ferramenta para dano altíssimo, porém uma que fica mais de lado, e oponentes onde esse vai ser o especial que você mais vai usar. Tudo depende do quão inteligente é a forma que você utiliza. Faça o oponente pensar que o counter é a última coisa que você faria e tudo dará certo. Sem contar algumas coisas que o counter pode acertar na reação.
Você se lembra que eu falei que o 2C e o 5C são canceláveis em especiais? Bem, é aqui que o counter entra numa parte importante. Você pode whiffar 5C ou 2C de propósito, para o oponente achar que você só fez aquilo de acidente, e então fazer o input do counter para pegar ele de surpresa. Bem, o suficiente sobre o que o especial faz, mas indo para ele em si. É um counter. Infelizmente não é um counter universal como o do Shadow Jill, mas é um counter excepcionalmente bom. É o mais rápido do jogo e no acerto, além de causar um bom dano, arremessa o oponente para cima de forma impecável e faz um Stand Crash. Ou seja, você ganha uma ult de graça por acertar. E é uma ótima ferramenta de Vortex para oponentes que costumam usar supers no wake-up. 3 frames de startup. Porém, algumas coisas que você deve ter em mente quando for utilizar. A primeira é que, como dito, não é um counter universal como o do S-Jill. Ou seja, não só projéteis não ativam counter, como alguns golpes em específico também não. Alguns ataques da boneca do Divo e os overdrives de ambos Josephs em especial. A segunda coisa é que, mesmo tendo uma hitbox decente, tem alguns golpes que fazem o counter apenas não acertar o oponente. Notoriamente o 2A de todos os Kakyoins. Porém, isso não é problema. Você tem frames após a animação do counter, que te dão tempo suficiente para meter um 2A de volta ou fazer outro counter. E por fim, o último cuidado que deve tomar é que, como todo counter, se seu oponente souber que o counter está vindo, ele pode só esperar a animação do counter whiffar para te acertar, ou meramente só te agarrar. No acerto do counter ele tem várias coisas que podem ser feitas, JC e JS por exemplo, já que o counter te dá um tempo ligeiramente mais generoso do que um 2-1-4A. Você pode ir pela opção que dá mais dano sem muitos problemas. E às vezes tudo pode sim ser flores. E sobre a menção sobre o 5C e 2C, um 5C sempre vai ser jogado caso o agarrão falhe. E se você prestar atenção suficiente, você pode só fazer o 5C numa distância que não seria um agarrão e depois só fazer um 2-1-4S como punição. A mesma coisa se aplica ao 2C. Agora indo aos seus dois supers. 236A é um clone do Emerald Splash, porém ele mantém algumas propriedades do 236A. Em especial o dano à barra de stand e o tip damage, muito de ambos. Você acerta um oponente que está com stand ativo e é praticamente um stand crash garantido. E mesmo se o oponente defender, o dano à barra de stand costuma nos assustar a dele desligar o stand. É o melhor gasto de barra desse boneco, porém sozinho no máximo ele serve como um Whiff Punish. Também é conhecido como uma carta de Exódia na guerra de projéteis. Agora é com outros golpes que ele brilha. Lembra como eu disse que se usado corretamente, um 2-1-4A termina em Yoki na maioria das vezes? Bem, se liga nisso aqui. 2-3-6A serve muito como um super de complemento. Sempre que um Rubber Soul tem barra, você pode mandar o super após um counter bem sucedido, ou wrap para um dano até que bem respeitável. De resto, eu acho que o que foi dito sobre os 2-3-6AA dos Kaks também se aplica ao do Rubber. Bom gasto de barra, bom para pressão, exceto que o do Rubber tem duas maneiras quase garantidas de ocorrer e ferrar com seu oponente. Bem, agora é a hora. O último super a cobrir do Rubber e junto dele eu vou falar do agarrão para enfim terminar a discussão sobre o seu moveset. 4, 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4A, ou seja, um 360. Um detalhe importante é que você não precisa fazer tudo isso. Você pode só fazer 4, 2, 6, 8A, ou seja, um 270. Bem, Vortex é um termo de jogo de luta que se refere à situação de você derrubar o seu oponente e seu personagem ter todas as ferramentas para manter o personagem do oponente no chão. Você pode pensar, mas todo o combo desse jogo costuma acabar em knockdown. Isso significa que todo boneco tem um Vortex? Não. Primeiro que nem sempre todos esses combos terminam em knockdown. E ainda assim, derrubar o oponente é a cereja no topo, não o foco desses combos. Além de que a maioria deles termina de forma que você nem consegue pegar uma Oki. O Polnareff, por exemplo, tem uma Oki praticamente inexistente. Os combos do Jotaro terminam em um 50-50, ou lançam longe se acabar com um 2-3-6AA, ou 2-1-4AA. E a Oki do S-Jill foca em loop e por aí vai. No caso do Rubber Soul e do New Kakyoin, o knockdown é o combo. E todas as continuações do combo focam em manter o oponente no chão.
Pouquíssimos personagens pegam uma recompensa sequer parecida com a que o Rubber Soul tem por acertar 2 agarrões em seguida. A maioria dos personagens sequer tem a possibilidade de acertar o agarrão das vezes seguidas. Muitos deles sequer têm um agarrão impecável. E é aí que vem a maior vantagem do Robertson. Todas as formas de jogar o oponente do chão dele dão uma recompensa incrível por o fazer. O agarrão preenche o terço da sua barra, é impecável e joga o oponente no chão à sua frente, lhe dando oki. Você pode usar um Dash 2A para fazer um Cheek Grab para ter um agarrão de forma mais decisiva. Porém, tente prestar atenção nos rolls de seus oponentes. Um Rubber que sabe agarrar faz o roll deixar de ser uma opção e se tornar o risco. Eu acho que eu já falei tanto desse que é agarrão que, incrivelmente na parte dele eu tenho um pouco a falar. Então vamos ao 360. O Coconut Backbreaker é um super inspirado no momento do mangá em que o Robertson quebra as costas de um ladrão de rua. Meu herói. É um command grab indefendível, com um alcance relativamente ruim. Não se deixe enganar por essa hitbox, esse super não serve como antiaéreo. Porém, tenho medo de fazer ele ser garantido. Propriedade de stands ativos. Se eles forem atingidos com um golpe que é impecável no ar, eles não vão para um knockdown, porém eles não conseguem fazer o tech out e só caem direto no chão. Ou seja, um JS você pode mandar um 360 garantido na aterrissagem do seu oponente se ele estiver com o stand ativo no caminho. O dano do super não é um dos melhores, porém não é exatamente inútil. Ele pode ser utilizado como Oki ou Reversal por ter uma quantidade aceitável de iframes. Porém, quando utilizar tem uma coisa que você deve ter em mente. O 360 não tem uma propriedade que determina se ele é atacável ou não. Na verdade, ele reutiliza essa propriedade do último golpe com o qual o oponente foi acertado. Ou seja, se você acertar o oponente com um JS ou agarrão e realizar o 360, impecável. Se você usar um 360 após acertar um 5B, o oponente pode só escapar do knockdown. É sempre bom se lembrar disso antes de utilizar o 360, já que ele pode só não continuar o Vortex se você não for esperto. Além de que o 360 pode ser punível por causa disso. Uma curiosidade é que tem como combar no 360, especialmente de todos os normais do ar. Um dos métodos de combar no 360 é cancelar 2 ou 5C no Backbreaker. Maluco, isso foi longo. Definitivamente bem longo do que a maioria das análises que eu já fiz desse boneco. Eu comecei a gravar essa análise às 4 da tarde e agora já são 6 da noite. De uma maneira ou outra, qual a conclusão de tudo isso? Vamos começar com o óbvio. Apesar de estar no confortável rank A, por que esse boneco não está mais alto? Bem, o Robertson tem várias técnicas que tornam esse boneco genuinamente assustador. Incontáveis resets imbloqueáveis, várias maneiras de conseguir um knockdown impecável, sem falar de um Vortex às vezes até mais agressivo do que o do Anikaki, que pode acabar com partidas em segundos. Porém, mesmo sendo forças do Rubber, essas também são fraquezas no grande esquema das coisas. Todas as gameplays de alto intelecto são retiradas de clipes do Seba 98. O problema é, ele é a primeira pessoa que eu encontrei capaz de fazer todas essas coisas casualmente em partidas. O cara é praticamente intocável com os guard cancels dele. O problema disso é que quando uma técnica é feita por um número de jogadores que se pode contar nos dedos, raramente essa técnica vai ser considerada numa análise geral. Principalmente se comparado a algo como o loop do SD, o que todo main deve saber. Esse boneco tem uma curva de aprendizagem muito baixa, porém um potencial alto até demais. Ele é um boneco assustador de se enfrentar, porém é um boneco ainda mais assustador de se aprender. E boa parte desse potencial fica trancado atrás de uma execução altíssima. Até mesmo no nível básico, se você pensar na parte do Negative Edge, isso para alguém que começou a jogar jogos de luta com Jojo, é complicado. Além disso, o Rubber não é exatamente perfeito, o boneco tem a pior mobilidade do jogo. O dash é mais lento, maior per jump, jogar contra zoners usando esse cara é uma experiência miserável. E se um Yojo estiver do outro lado da tela e conseguir enfiar clacker após clacker na sua cara, superar o zoner desse boneco é horrível. Jogar contra zoner com esse boneco é horrível. Porém, agora que o pau foi colocado na mesa, o que torna o Rubber Soul bom?
Um boneco que tem apenas um normal genuinamente inútil e dois normais questionáveis é uma raridade nesse jogo. Todo o moveset do Robertson trabalha genuinamente bem junto de si, e é só excelente. 4S e 5S são ótimos pokés, e 5B é uma parede tão boa que eu já perdi a conta de quantos rounds eu já fechei com ele. Independente do que você quiser fazer com esse boneco, ele vai ter as ferramentas para te ajudar. Quebra Card Rushdown, 6S é o seu melhor amigo. Conseguiu o oponente no cantinho e quer arrancar a maior quantidade de chip damage ou arranjar um stand crash? 236A e JS são ótimas ferramentas para manter ele no lugar. Conseguiu a vantagem de HP e quer que o oponente vá atrás de você e não ao contrário? 4S, 214S, 236A, 5B e até mesmo 6S vão criar uma parede difícil de atravessar. O oponente quer brincar de Rushdown contra você e te pôr pressão? O Guard Cancel desse cara é o melhor. O seu oponente conseguiu a vantagem de HP e você precisa ir atrás dele? 236A praticamente te dá tempo sem consequências para se aproximar do seu oponente, enquanto o 236A deixa um terreno bem mais seguro de se aproximar. Sem falar que mesmo tendo uma mobilidade ruim, vários outros atributos do Rubber Soul são ótimos, principalmente o Wake Up. Um Wake Up tão veloz te torna praticamente inviável de fazer Oak contra na maioria das vezes. Um Whole Horse precisa agir muito rápido para tentar fazer Oak indefendível. E um NK que pode muito facilmente ser assustado pelo counter a não fazer o Vortex em você. Isso sem contar que o 360 te dá o Command Grab invencível para usar de reversal se seu oponente for lento. Um Shadow Deal quer brincar de 6-2-3A contra você? Haha, o meu Command Grab tem iframes. E o Vortex? Oh boy, o Vortex. Eu estive esperando até todo o moveset estar explicado para falar sobre ele, mas o Vortex é uma das melhores ferramentas do Rubber Soul, algo que aplica esse boneco à capacidade de encerrar partidas ou mudar o rumo delas começando com um knockdown. Explicando de forma bruta, um Vortex é uma situação onde você derruba um oponente e tem todas as ferramentas para manter ele no chão até mensagens bravas surgirem no chat do GGPO. Você tem umas boas opções para conseguir o knockdown. Um agarrão, 360 quando intacável, qualquer combo que termine com JS. Valendo a pena destacar que o Wrap são boas maneiras de chegar ao JS. 4S ou 5S quando o combo é longo o suficiente, por aí vai. Porém, o Oak é uma das situações onde não só basta você saber os combos ou todas as ferramentas. Você tem de ser mais esperto que o seu oponente. Se algo não funciona, tenta algo diferente. Se seu oponente tem uma resposta ao seu Oak bem repetida, se aproveite disso. E sim, às vezes 3 Chick Grabs seguidos são não só a escolha inteligente, mas também a escolha engraçada. Poucas vezes. Todo personagem nesse jogo tem uma Oak de 50-50. Isso vem de uma propriedade engraçada que provavelmente foi criada para forçar esse estilo de Oak no jogo. Quando seu oponente se levanta, ele tem um único frame onde ele só pode defender, e 2 a 3 frames onde ele é invencível a agarrões ou command grabs. A galera que anota a combo tem um termo MIT para a situação de você acertar o golpe nesse um frame de levantar. Ou seja, a conclusão disso é seu inimigo ser forçado a defender baixo ou defender alto. Para o Robertson isso significa muitas coisas. Você pode fazer um dash 2A e caso seu oponente não faça o push block você pode agarrar ele. Isso é o chamado tick grab. Você pode usar JB ou JC numa altura onde os golpes não vão pegar, para o seu oponente achar que ele precisa defender alto, apenas para você acertar um golpe abaixo nele, além de poder usar o próprio JS como ferramenta de Oak. Claro que essas ideias ficam mais elaboradas quando você pensa nas ferramentas do Rubber. Acertar um JC Meet pode colar com um JS para ótimo dano, ou um 2A colar em um 214A para prosseguir o Vortex de forma mais garantida, ou 236A para combos mais apertados ou simplesmente barra. Sem mencionar que combos ligeiramente longos podem fazer que 5S e 4S derrubem o seu oponente direto no chão, 5S a partir de 4 hits e 4S a partir de 7. Porém, a maneira mais comum de iniciar uma Oak que pode ser arriscada de se usar para continuá-la é 214S. Apesar de ser um counter rápido e com uma recompensa enorme, você pode ser punido por quase tudo no momento que o counter não acertar. Então não use caso seu oponente não tenha o costume de apertar qualquer coisa ou levantar, ou caso não tenha certeza que ele vai fazer algo para ativar um counter, porque errar isso pode e vai lhe custar a partida. Porém no acerto, você pode cobrar 236AA para um dano excelente.
Ou caso apenas queiram um leve dano e uma ult mais garantida, simplesmente um J100 e JS são seus melhores amigos. Mas você nem sempre precisa seguir algo para continuar o Vortex. O 214S já faz isso sozinho. E caso você esteja contra um oponente que adora esmagar qualquer botão quando levanta, um 236A, uma distância para depois ir para cima dele, também é uma opção decente. Uma outra boa ferramenta para o Vortex é o 360. Claro, tomando cuidado com a natureza peculiar de derrubar ou não. Os iframes calam a boca de qualquer oponente que adora esmagar botões ao levantar ou quiser brincar de te agarrar de volta. Mas, como na natureza de todos os command grabs do jogo, pular o evita. Porém, a recuperação do backbreaker é tão curta que mesmo se seu oponente pular, às vezes tem um tempo de meter um 5B 4S. Uma técnica que um iniciante não vai saber direto, mas talvez valha a pena praticar, é cancelar 360 a partir de um 5C. A ideia é acertar o 5C no mira enquanto o backbreaker é feito, assim trancando o oponente. Claro, isso cancela sua hook? Sim, porque o 5C não é impecável, mas qual é? Gostei de admitir que é uma hook avançada legal. O Vortex é sobre você se jogar na cara do oponente e não sair dali até a tela de seleção de personagens aparecer. E pessoalmente, uma das coisas mais interessantes desse boneco é ver um Perfect surgir a partir de alguns knockdowns. Primus, isso foi longo, já são 7 da noite. Bem, essa parte aqui é sem roteiro, então me perdoem se eu acabar engasgando um pouco. Eu peço desculpas pela qualidade do áudio ter descido ao longo do vídeo. Quando eu gravei isso aqui, bem, no momento que eu estou gravando isso aqui, minha garganta tá doendo um pouco, eu não tive nada pra beber. A minha casa é um local um pouco bagunçado e barulhento, então eu literalmente só subo na garagem de um shopping do lado do meu trabalho para gravar esses vídeos, esses áudios. Então qualquer barulho de fundo é por causa disso, não tem muito que eu possa fazer sobre. Rubber Soul é meu boneco favorito desse jogo e provavelmente um dos meus bonecos favoritos no geral. Eu adoro jogar com esse cara, porém admito que eu era bem ruinzinho com ele. Toda vez que eu melhorei com o Rubber Soul foi quando eu apanhei muito pra alguém melhor do que eu e eu só pensei, porra cara, ou eu vou ter de aprender isso aqui ou eu só não vou conseguir jogar com esse boneco. Foi por causa dele que eu aprendi a fazer Ned, foi por causa dele que eu comecei a aprender combos de jogos de luta e foi por causa dele que eu aprendi o que significa. E muito provavelmente foi esse boneco que me inspirou a fazer esses vídeos. Esse é um videoguia bem completo, não só porque eu adoro esse boneco, porém quando eu postei o vídeo do New Kakyoin e do Kakyoin no server brasileiro de Heritage for the Future, o próprio Seba98 apareceu lá e falou que se eu quisesse a ajuda dele, eu podia só ir na DM dele. E assim foi. Ele é um cara incrivelmente aproximável para alguém que só manda você ler o wiki a cada 10 segundos. E eu genuinamente me encontrei tendo entretenimento conversando com esse cara além de fazer o vídeo. Se você estiver vendo isso, Seba98, muito obrigado pela ajuda mesmo. Esse vídeo não teria sido tão completo quanto é sem a sua ajuda. E um agradecimento especial a Jarina, ao Gapcho, o Ryan e de novo ao Seba98. Por me fazerem ser um melhor jogador de Rubber Soul. Ai caralho, minha garganta dói. Bem, eu acho que isso é tudo que eu tinha pra dizer pelo vídeo. Eu agradeço muito eu agradeço muito você ter assistido até aqui, isso provavelmente vai ficar muito longo. Ai. Se você tiver um tempo, dá uma olhada no GGPO. A única maneira de acreditar o Seba98 é deixando o Discord dele aqui e um link tanto pro server de Heritage for the Future do GGPO quanto pro server semi-oficial de Heritage for the Future. Dá uma passada lá no server no chat do Rubber Soul e mete um salve pro Seba98. Vai por mim, vai irritar ele. Ai.
Muito obrigado por terem assistido. Eu sou o Tigan, um vagabundo sem um microfone. Boa noite. Boa noite e até mais, cowboy espacial.